encorajo a enfrentar os desafios do porvir, pois sempre nos inspirastes a jamais desistir. Alô, gente querida, Deus está presente, tudo 100% Jesus, graças a Deus, né? Satisfação em falar com todos os legionários, porque legionário é soldado, independentemente da religião, havendo a disposição para se fazer o bem com boa vontade, não para destruir, mas para defender a causa do novo mandamento de Jesus, atacar a treva sem querer destruir ninguém, mas tirando o mal que está nos corações e com boa vontade trabalhar por Jesus, é legionário da boa vontade de Deus. Aliás, o doutor Bezerra de Menezes disse no livro dele, Reflexões sobre Jesus e suas leis, que a maior honra no plano espiritual é sermos chamados assim, legionários da boa vontade de Deus, cristãos do novo mandamento de Jesus, independentemente da religião, que Jesus, o Cristo ecumênico, é o Criador da terra, então um só rebanho para um só pastor. Fiquei sabendo que vocês estão se movimentando, cada um ajudando como pode, mas todos colaborando com a campanha Amigos do TBV. Muito importante, toda vez que uma pessoa se livra da depressão porque sente o valor de sua vida estando no TBV, mérito dos amigos do Templo da Boa Vontade. Toda vez que alguém sente uma espiritualidade maior, a presença de um parente já desencarnado, aquece o coração, desarma o coração, entra numa vibração superior, entende Jesus, tudo isso acontece no Templo da Boa Vontade e muito mais, mérito dos amigos do TBV. Muito obrigado pela ajuda de todos, que cada um faça o seu donativo. Um grande abraço, obrigado. Cada donativo que chegar, teremos o prazer imenso de divulgar no ar. Rimou e a verdade. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Agora é com você, de São José dos Campos e região, um convite especial. Neste sábado, às 16h15, venha receber o abraço fraterno da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. O abraço do Cristo alivia a alma de todas as tribulações. Venha respirar e se abastecer da energia do Cristo. Participe da poderosa corrente ecumênica de oração neste sábado, às 16h15, na Avenida Rui Barbosa, 338, São José dos Campos. A grande família, minha humanidade, unidos somos na boa vontade. A grande família, minha humanidade. Amigos e irmãos, Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, né? Esta é a transmissão do estudo da coleção O Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração, que é uma série de livros, que também é, né? Uma série de livros do irmão Paiva Neto, onde ele traz ainda mais esse conhecimento eterno que vem do último livro da Bíblia Sagrada, o Apocalipse de Jesus. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, você que está aqui ao vivo, você que estará assistindo essa gravação depois, o nosso muito obrigado. E como sempre fazemos aqui, na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, antes de qualquer atividade, sempre elevamos os nossos pensamentos, os nossos corações e fazemos a nossa prece, que tem que ser um hábito na nossa vida. Então, vamos... aqueles que se sentirem à vontade, vamos fechar os nossos olhos, né? Vamos procurar, vamos procurar aí uma posição confortável na cadeira e vamos orar. Vamos falar com Deus fazendo a prece ecumênica do Pai Nosso, a prece que Jesus nos ensinou. Num só pensamento, num só coração, num só espírito de devoção. Vamos orar, vamos falar com Deus.
A prece é um fator para você fortalecer-se. Não é o esconderijo dos covardes, não. Fazer prece dá uma força. Por isso eu vou terminar essas palavras com uma prece de Jesus, curtinha, ele sabendo que o ser humano está sempre apressado, deixou bem curtinha, é a prece ecumênica do Cristo, que é o Pai Nosso, que diz assim. Façamos essa prece olhando essa beleza que nos dá sobrevivência física. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A minha esperança é que essas palavras tenham feito bem a você. Você acreditar na vida e ir em frente, porque Deus está presente. E se for ateu, ir em frente também, porque vale a pena viver. Muito bem, vamos lá então, rapidamente aqui. Estamos hoje com a jovem Isabelle, participando aqui. Tudo bem, Isabelle? Seja bem-vinda. Obrigada, Deus está presente, tudo certo? Viva Jesus, tudo ótimo, tudo bom. Vamos lá então, estamos estudando aqui toda sexta-feira, né? O livro As Profecias Sem Mistério, do irmão Paiva Neto. No último livro da Bíblia Sagrada, Equilíbrio e Sabedoria Espiritual. A minha edição, que é de número 53. Estamos agora na página 182, tá, gente? O subtítulo está entre aspas aqui, O Mal Estará no Ar. As Profecias Sem Mistério, página 182. O Mal Estará no Ar. Então, só recapitulando, né, gente, o que é esse nome grandão, irmão Rafael, Apocalipse de Jesus para os signos de coração, é também uma série de livros do irmão Paiva, tá bom? Onde ele esmiuça ainda mais os ensinamentos que vêm do próprio Apocalipse de Jesus. Então, tem uma série radiofônica que tem esse nome, inclusive na Super Rede Boa Vontade Rádio e no aplicativo Boa Vontade Play. Se você não tem, baixa aí o aplicativo, é gratuito, e aí você pode depois assinar uma versão premium, onde você vai ter acesso a tudo, né? Mas o aplicativo em si, ele é gratuito e tem essas aulas, né? Essas séries radiofônicas. E aí também temos os livros, onde o irmão Paiva traz ainda mais esse conteúdo, tá bom? Então vamos lá, então, a gente vai finalizar o capítulo. O nome do capítulo é Pestes, mas agora o subtítulo é O Mal Estará no Ar. Vamos lá? No meu livro da coleção Livro de Bolso, Epístola Constitucional do Terceiro Milênio, capítulo 9, página 30, descrevo cerimônia que presenciei na qual Alziro Zarur fazia a verdadeira previsão dos acontecimentos que assistimos agora. O simples fato de respirar contaminaria o homem. Lembrando, gente, que o irmão Paiva, quando ele escreveu essa primeira edição aqui, e depois as outras edições até, mas essa edição do livro As Profecias Sem Mistério foi bem antes da pandemia, tá, gente? Da Covid-19. Se eu não me engano, posso depois ver a data certinha, mas esse livro foi lançado em 1998. Então, veja com quanta antecedência. E o que ele vai retratar aqui do irmão Zarur é muito antes de 1998. Então, veja como que as profecias elas vão se cumprindo perante aí os nossos olhos. Só não acredita aquele que não quer entender ou que não quer ver. Lembro-me de uma reunião ocorrida à noite no auditório da Rádio Mundial, no Rio de Janeiro, em 9 de dezembro de 1961. Naquele tempo, não se pensava em poluição no Brasil. Dirigindo-se aos diretores de núcleos e postos da LBV que ali estavam,
para participar do Congresso da Boa Vontade, que se realizaria no dia seguinte, no Maracanãzinho, de improviso. Ele discorria sobre os tempos finais deste ciclo apocalíptico. Palavras do irmão Zarur. Nos próximos anos, viveremos uma época em que o mal estará no próprio ar, entrando até mesmo pelos nossos poros, atacando nossas vias respiratórias, nossos pulmões. Até que os homens ambiciosos abram seus olhos e vejam que a si mesmos estão pondo em perigo, teremos de contar com o amparo dos nossos guias espirituais, o que fazemos sempre, em quaisquer condições e com água fluidificada na poderosa corrente da boa vontade. Vê-se, pois, que o saudoso fundador da LBV fez um retrato fiel dos dias atuais, sem se preocupar com as críticas alheias. E assim devem agir os cristãos do novo mandamento de Jesus, hoje, amanhã e sempre. Queira, e o fez, já àquela altura, alertar sobre a gravidade dos acontecimentos vindouros, resultantes da leviandade de tanto quantos querem o progresso, mas sem as urgentes medidas que chamam ou chamavam de antieconômicas que estão provocando. E aí, eis o perigo, a destruição do bem superior da terra, a natureza, da qual faz parte o homem. Zarur, tal como a leal sentinela do livro de Ezequiel, tocou a sua trombeta. E tocou-a certo, ouviu-a quem a quis. Para terminar esta admoestação de Ezequiel, capítulo 5, versículo 12. Uma terça parte de ti morrerá de peste, e será consumida de fome no meio de ti. Outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e outra terça parte espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás dela. E aí finaliza o irmão Paiva. Está tudo aí, na significativa linguagem desse famoso homem de Deus. Desprezar as profecias é negar a realidade. E aí, no olho da página 184, o irmão Paiva traz aqui, como a gente sempre comenta, no final de cada capítulo, o irmão Paiva faz um resumo, muitas vezes trazendo um trecho do próprio capítulo para fazer aqui o fechamento. Quando a criatura humildemente aceitar o convite do Criador à paz, descobrirá que possui em si mesma toda a sua grandeza. Gente, olha que interessante. A gente que estuda aqui o Apocalipse de Jesus, e muita gente fala das profecias e acha que é um livro que vai trazer muito medo e tudo mais, mas, na verdade, a gente fica abismado com o que o Apocalipse traz, porque a gente sabe que aquelas consequências ali citadas foram nós mesmos, como humanidade, que a provocamos. A natureza não é vingativa, gente. Muita gente fala assim, a natureza vai se vingar. Ela não é vingativa. Ela só devolve aquilo que a gente produz. E olha como que as coisas se interligam. Essa semana, eu estava ouvindo um podcast de um cientista, né, de um personagem muito famoso. Eu não sei se ele é cientista, eu acho que ele é, tá? Aquele doutor Sérgio Sacani. Não sei se vocês já ouviram. Ele fala bastante sobre ciência. Tem várias coisas dele, mas eu vou me apegar no que eu ouvi, né? Ele, um professor de biologia, falando um pouco das consequências do homem para com a natureza. Veja, um homem da ciência falando que realmente o que a gente está fazendo com a natureza terá resultados indescritíveis. Ele usou essa palavra, sem precedentes. O que é isso? A gente não sabe o que vai acontecer. E é um cientista falando. Mas veja, o Apocalipse e a própria Bíblia Sagrada, e como a gente já aprendeu aqui na religião divina,
o Apocalipse, ele permeia toda a Bíblia Sagrada, né? Ele é o principal livro da Bíblia Sagrada e ele tem conexões com todos os livros. Você pode procurar aí. O irmão Paiva fez aqui uma conexão. O livro de Ezequiel está no Velho Testamento. E Ezequiel já falando de coisas que o Apocalipse depois falou de forma ainda mais clara. Ou seja, dessa mortandade que a humanidade sofrerá. O mundo, gente, não vai se autodestruir. Ele não vai explodir do nada. O que vai acontecer é que ele vai sobreviver. Agora, quem vive nesse mundo, aí é diferente. E quem hoje, a raça que domina esse planeta, somos nós, seres humanos. Que aprendemos com a natureza, que viemos da natureza. Por isso, a gente aprende aqui na religião divina também, né? Nós somos natureza. O nosso corpo físico, material, vem de uma evolução da própria natureza. Então, somos natureza também. Temos tudo a ver com a mãe terra, né? Com a natureza em si. Mas aquilo que nos ajudou a viver aqui, materialmente falando, a gente está dando um jeito de destruir. E a destruição, gente, olha que coisa, e isso o Apocalipse falava, da ambição das pessoas, né, da ambição do homem em querer mais. Por isso que ele usa muito essas palavras, né, de sedução, ambição, prostituição, no sentido, não está se referindo a um determinado grupo, tá, pessoal? Mas está falando das atitudes, né, a ambição. Eu vou lá, desmato X parte de uma certa floresta, ganho, aí eu quero desmatar mais para ganhar mais, para desmatar mais e ganhar mais ainda. Para quê? Sendo que lá no final, tudo isso vai vir contra nós mesmos. E a gente não percebe isso, né, gente? A gente, que eu digo sempre, como humanidade, a gente não percebe isso. Muita gente ainda hoje acha que não existe, por exemplo, essa questão climática, né, que o planeta está ficando cada vez mais quente, que a temperatura está se elevando, que a gente não está sabendo cuidar do nosso lixo, que a gente está poluindo. Então, qual é a consequência disso? E aí, muitos olham para o Apocalipse e aí percebem que, na verdade, o que o Apocalipse está narrando são consequências do que estamos fazendo agora, nesse exato momento. E aí, esse cientista que eu citei, ele falava assim, as consequências, elas não são imediatas. Você fez uma queimada ali, já elevou a temperatura do planeta. Ele falou, não, aquela queimada, aquele gás, aquele calor que vai na atmosfera, que vai mexer em alguma coisa, mexer em outra, e depois vai voltar para a gente. Então, a coisa ela tende a demorar, mas hoje a gente já está recebendo essa consequência. Para quem mora aqui no Vale do Paraíba, aqui na região de São José dos Campos, por exemplo, né, a gente teve dias de muito calor, sendo que estávamos ainda no inverno, então dias de muito calor, e de repente tempestades que derrubaram árvores e tudo mais. Irmão Rafael, mas isso acontece de vez em quando. Olha para trás para você ver quantas vezes isso tem acontecido. Esse cientista que eu comentei, ele mesmo falou, olha, tinha coisas que não aconteciam no Brasil e hoje acontecem com mais frequência, com mais danos. Mas até agora as consequências não chegaram a todos. Então a gente fica assim, uma enchente ali, tá tudo bem. Mas essas consequências, elas não estão sendo minimizadas. A gente está dobrando a aposta como humanidade. E aí a gente dobra a aposta, a natureza ela vai se adaptar, né? O mundo vai se adaptar. Agora, se a gente vai conseguir sobreviver nessa adaptação, aí é uma outra questão. Então, meu irmão, minha irmã, não adianta a gente colocar culpa no Apocalipse. Ele só está retratando aquilo que a gente está fazendo. E aí, né, vim comentando aqui, fazendo a minha reflexão de trás para frente. E aí vem essa palavra do irmão Zarur falando de que o mal está no ar. Gente, o irmão Zarur falou isso, como o irmão Paiva deixou bem registrado aqui, na década de 60. Então não faz tanto tempo assim. Em menos de 100 anos, a gente já começou a ter consequências disso. O mal
está no ar. Quando o irmão Zarur falou isso, certamente, não aqueles que estavam mais próximos, mas de repente outras camadas ali, outras pessoas, de repente falam, Zarur tá louco, né? Como assim o mal está no ar? E aí a gente corta para os tempos atuais, passamos por uma pandemia, onde a gente ficava doente pelo simples fato de respirar um ar contaminado. Olha que loucura, né? E vocês perceberam, e lembrando, tá, gente? A religião divina não toma partido de nada, tá? Não vamos condenar um governo e ajudar outro, não é isso. Nós somos apartidários. Mas eu quero trazer o raciocínio de que tivemos uma pandemia e tivemos um mal a ser combatido. E mesmo assim, olha só, mesmo assim, nós, como humanidade, não conseguimos entrar no consenso. Se usa máscara, não usa, se não sei o que, se limpa a mão, não lava. Não estamos aqui falando o que é certo e o que é errado, tá? Tirando essa visão. Mas veja que um inimigo, né? E olha que o vírus, ele não é algo consciente. Ele não está lá falando assim, vou matar alguns seres humanos. Não, ele está lá. E a gente que inala ele, e aí, em contato com o nosso corpo, ele faz o que ele tem que fazer. Mas a gente não conseguiu chegar num consenso comum, né? Num consenso comum até, de repente, redundante, mas assim, a gente não conseguiu chegar num ponto em que, gente, precisamos nos unir todos para combater isso. E vocês viram, né? Foram anos que até hoje se discute se deveria, se não deveria, se poderia, se não poderia, mas eu concordo ou não concordo, mas é a minha liberdade, né? Agora, isso foi algo que passamos e pagamos um preço muito alto. Mas isso não representa, de repente, 1% do que o Apocalipse está narrando lá na frente. Olha, vai ser mais complicado ainda, porque as consequências virão. Então, cabe a nós, além de interpretarmos as profecias, não ao pé da letra, e também não ficar ligado exatamente aos símbolos, mas é entender o recado moral das profecias. E qual que é o recado moral? Que a gente mude as nossas atitudes, desde já. Desde as coisas mais simples, as coisas mais complexas, você, eu, todos nós podemos fazer alguma coisa. E da mesma maneira que quando a gente joga um papel no chão, isso vai ter consequência lá do outro lado, quando a gente joga esse mesmo papel no lixo correto, vai ter consequência também. Às vezes a gente pensa nas consequências só ruins, mas existem as consequências boas. Existem aquelas atitudes que a gente faz hoje. Ah, mas irmão Rafael, só eu lá na minha casa, ou lá só eu lá no meu condomínio faço essas coisas, os outros não fazem. E isso não é motivo de você não fazer. Você faz a sua parte, né? E aí, aqui na religião divina, a gente tem uma frase que, inclusive, é do irmão Zarur, que ele deixa bem claro: faze a tua parte, que Jesus fará a parte dele. Então, façamos nós a nossa parte e que possamos tentar fazer com que outros façam a parte deles também, esclarecendo, mostrando, né? O Apocalipse, ele está dizendo tudo o que vai acontecer, gente. Agora, podemos minimizar essa ação? Podemos. Está sempre nas nossas mãos a mudança. Por isso que a religião divina se propõe justamente a estudar o Apocalipse. É uma maneira da gente entender tudo isso. Para não chegar lá na frente e aí a gente perceber que quando estávamos lá atrás, a gente poderia ter feito alguma coisa, né? Então, que façamos já a nossa parte. Novamente, hein, gente? Pode ser uma atitude simples, pode ser uma atitude complexa, mas que a gente comece a fazer. Que a gente comece a entender, né? Esse cientista, né, ele estava trazendo alguns bons exemplos. Por exemplo, ele dizia, né, por exemplo, na China, né, a China tem muitas cidades que são muito populosas, né? Eles tinham um problema de poluição mesmo, né? Para quem, por exemplo, acompanhou as Olimpíadas de 2008, que foi lá, né? Eles tinham lá uma série de problemas onde o ar era tão denso, tão poluído, que você via as partículas ao olho nu. E que eles foram fazendo todo um processo
né, na indústria, nos automóveis, né? Hoje a China é um dos países que mais investe em carro elétrico, por exemplo. Não que carro elétrico seja a solução do planeta, tá, gente? Mas é uma coisa a ser feita, né? E aí hoje é constatado, ele dizia, que hoje é constatado que a melhora do ar foi significativa. Olha que legal. Para quem é um pouquinho mais antigo, vai saber, por exemplo, quando se falava da camada de ozônio, do buraco da camada de ozônio, né? E aí todo mundo ficava buraco da camada de ozônio. O tal do CFC, que era um gás que tinha na geladeira. Essa mudança, né, onde esses eletrodomésticos foram mudando o seu processo ali, fez com que hoje a camada de ozônio esteja mais protegida. Então, veja, atitudes boas reverberem coisas boas também. Mas a gente tem que fazer. Não dá para a gente ficar olhando o que está de fora, né? Mas se ninguém faz, eu não vou fazer. Faça você. Alguém vai se inspirar em você e vai fazer também. E outro alguém vai se inspirar naquela pessoa que se inspirou em você e vai fazer também. E outra pessoa vai se inspirar naquela pessoa que se inspirou em você e vai fazer também. A gente não aprende aqui na religião divina, nós temos um momento aqui nas nossas reuniões onde nós fazemos a corrente ecumênica de oração. O que é uma corrente ecumênica de oração? São vários elos ali juntos, orando, né? Pensando no bem comum. As boas atitudes, gente, também, falo aqui entre aspas, né? As boas atitudes, elas contaminam os corações para o bem também, né? Elas também preenchem, poxa, porque se alguém está se esforçando tanto, por que também eu não vou fazer? O que eu posso fazer em casa? Eu posso começar a separar o lixo do reciclado e do orgânico? Já é um baita de um passo. Eu posso, sei lá, começar a economizar na água, é um outro grande passo. Poxa, eu posso reutilizar a água da máquina para. Já é um outro grande passo. Esses passos vão reverberar em outras coisas boas, mas a gente tem que acreditar. Então, o Apocalipse não é o vilão da história. Ele só está mostrando, né? Está um espelho bem grandão, mostrando o nosso futuro e mostrando quem somos de verdade. Porque se aquelas atitudes são ruins, é porque nós fomos ruins também. É porque nós não soubemos ser bons. Então, se nós causamos, não existe essa palavra, tá? Mas a gente pode descausar. Né? Se causamos, a gente pode descausar, né, essa coisa toda. E aí fazermos a nossa parte. Se não acreditarmos nesse futuro, gente, então, o que estamos fazendo aqui? Né? Se simplesmente não há nada o que fazer, então o que nós estamos fazendo aqui? Então, vamos simplesmente deixar a coisa rodar. Mas se estamos aqui, existe um propósito e há tempo sempre de mudar, né? Sempre com as bênçãos de Deus e de Jesus que acreditam em nós, né? Se Jesus está conosco ainda, né? É porque ele acredita um pouco na gente. Então, façamos por merecer. Certo? Vamos lá, Beli, quer comentar aí alguma coisa do que lemos aqui? Hoje, o estudo de sexta-feira ele é mais rapidinho, né? Uma versão pocket aí, para justamente a gente se preparar aí para o final de semana, mas fica à vontade aí, se você quiser comentar. Eu quero comentar um pouquinho, sim, que você comentava sobre o podcast que você estava assistindo sobre um cientista que estava falando. É muito interessante a gente realmente perceber o que, se não me engano, foi o irmão Paiva, né, que disse que religião e a ciência devem andar juntas, porque a Bíblia, no caso no Apocalipse, traz tudo o que vai acontecer com a humanidade. A ciência comprova e também existem soluções que a ciência traz para a gente amenizar essas situações. Então, a gente usufruir das coisas boas que a ciência traz para a gente é uma forma da gente amenizar essas coisas que, de um jeito ou de outro, tem que acontecer, que está escrito no Apocalipse. Então, estar sempre em oração, sempre estar mantendo o lado espiritual sempre alimentado, na religião divina, nos estudos aqui do Apocalipse, nos estudos do livro Os Mortos Não Morrem, das reuniões da comunhão com Deus, da família, enfim. Todas as reuniões e estar presente na religião divina já é uma forma também da gente estar se preparando para o que vem aí.
Muito bem, Beli. Isso aí, né? A gente é um processo educativo, né? A gente até comentou isso no último no sábado, no último domingo, né, na reunião em homenagem ao Anjo da Guarda. A gente falou muito disso, né? É um processo educativo. Então a gente vai aos poucos, vai entendendo e vai mudando, né? O que é importante entender, pessoal, é que existe mudança para melhor, mas a gente tem que fazer. Não adianta a gente ficar só no discurso, né? O discurso muitas vezes é muito bonito, mas e a ação, né? E aí pensar que cada ação é contabilizada, né? Então, o irmão Bezerra de Menezes fala disso, né? No seu livro Páginas de Esperança, ele comenta, né? Toda ação é contabilizada, né? Então, toda ação, né? Toda ação, por menor que seja, é contabilizado. Muito bem, minha gente. Finalizando, então, concluindo aqui a nossa reunião, a gente vai passar aqui as reuniões que teremos desse final de semana aqui na Religião Divina, tá? Então, a gente conta aí muito com a sua participação, meu irmão, minha irmã, começando por amanhã. Opa, não é esse aqui, cadê? Ah, não. Ah, baixei errado. Parabéns, Rafael. Não é esse aqui não, tá, gente? Eu vou usar esse aqui, tá? Essa chamada aqui a gente vai estar compartilhando daqui a pouco, mas amanhã, sábado, na reunião da Comunhão com Deus, a gente vai falar, né, sobre a religião divina e o amparo que ela traz às almas, né, ainda nas celebrações dos seus 50 anos, tá bom? Então, fiquem todos convidados amanhã, aqui em São José dos Campos, a partir das 16h15, nesse endereço aqui, ó, Avenida Rui Barbosa, 338, São José dos Campos. E no domingo, dia 15, né, teremos aí a reunião pelo fortalecimento da família, onde nós vamos estudar esse tema aí, ó. A união da família e a formação do rebanho ecumênico de Jesus. Aí você me pergunta, rebanho ecumênico de Jesus? O que é isso, irmão Rafael? Vem participar, tá bom? Dia 15, então, portanto, nesse próximo domingo, a partir das 9h30, o mesmo endereço. Avenida Rui Barbosa, 338, Jardim Bela Vista, tá bom? Também essa reunião a gente vai transmitir pelo canal nosso do YouTube, então você pode acessar lá no YouTube, Religião de Deus, SJC, vai lá na seção ao vivo, clica lá e você vai ter a oportunidade de acompanhar aí a nossa reunião, tá bom? E nós vamos estudar, gente, o Sermão da Montanha de Jesus. E quem vai trazer a explicação de cada ponto do Sermão da Montanha de Jesus é o irmão Zarur, numa definição extraordinária. Você não pode perder essa ação. Inclusive, ela vai preparar, né, gente? Aí para o grande congresso dos 34 anos do Templo da Boa Vontade, que vai ser no dia 21, então, no próximo final de semana. Então, é importante você estar aqui participando com a gente, tá bom? Perdão. Nas nossas redes sociais aí terão todas as informações. Você pode entrar em contato com a gente. Certo? Vamos lá, Beli. Vamos fazer a nossa foto, então. Registrar esse momento. Posicionar aqui. Livrinho para cá. Bora lá? 1, 2, 3. Oi? Eu tô sem o meu livro só. Não tem problema. 1, 2, 3, Jesus. Aí, muito bem. Muito obrigado, Isabelle, jovem ecumênica da Boa Vontade, pela participação, tá? De nada, eu que agradeço. Fica feliz, volte sempre, tá bom? Tá bom. E ficamos por aqui, então. Que a paz de Deus esteja agora e sempre em nossos corações. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. Deus está presente e viva Jesus, em nossos corações para sempre. E a Jesus, as nossas palmas. Valeu! Até mais! Até mais! Viva Jesus! Viva Jesus!